eu, de onde vim, para onde vou. O ser humano é uma busca incessante de sentido. Vivemos uma vida enquanto vislumbramos experiências mais elevadas. A transcendência pode nos levar para além de nós mesmos. Somos um corpo provisório em uma alma que sabe mais do que deveria. Existe salvação. Ainda que você não acredite na história de alma imortal, essa ideia, você fique mais encostado na discussão darwinista ou do Becker, que na realidade passou a vida inteira dele sendo ateu, e no final da vida não, no dado momento da vida dele, ele tem uma conversão e volta a praticar a religião dele, que era judaica. Ele diz assim, mas não foi o medo da morte, que é a grande tese dele, né, que levou ele a Deus. Ele disse que o que levou ele a Deus foi quando nasceu o primeiro filho dele. Que ele se perguntou, de onde apareceu isso? Tudo bem, saiu da barriga da minha mulher, mas como que apareceu esse negócio que respira, se mexe, e vai crescer, vai ficar igual a mim, né? E vai ter todas essas experiências. Como é que isso apareceu de repente da pedra? Pedra no sentido de poeira, né? O que nós somos? Nós somos uma poeira que um dia abriu os olhos e começou a olhar ao seu redor. Aí pegou uma nave espacial e foi passear pelo universo. Mas é só poeira, andando pelo universo, vazio, olhando para si mesmo, né? Então, se você quiser ficar desse lado, ainda assim, a experiência de que o ser humano, aí nessa estrutura, você coloca o cérebro no lugar desse órgão insaciável que fica buscando sentido o tempo inteiro. Ele busca sentido o tempo inteiro. Ele quer entender as coisas, né? Ele se pergunta como as coisas são. O ser humano tem cérebro. E o que nós vamos fazer com isso? Não dá só para usar o parasimpático, não dá para usar só a razão estratégica instrumental de sobrevivência. O ser humano tem cérebro, né? E esse cérebro é caracterizado por ser um órgão que às vezes produz coisas inúteis e parece que a utilidade faz parte da saúde mental, né? E às vezes quando você está num mundo muito obcecado pela saúde, a última esperança é alguma forma de doença mesmo. Só. É que alguém deprima perto de você e você olhe e diga, afinal de contas, para onde eu estou indo? Por que o ser humano, sendo um ser pensante, tem medo do sobrenatural? Isso é um dos medos mais ancestrais que a gente tem. Isso pode estar associado ao fato de que as pessoas, desde sempre, a gente deve ter sonhado com quem morria. Você tinha xamãs que falavam, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso com você, né? E como sempre acontecia alguma coisa errada no final, afinal de contas, como não achar que o cara acertou? Né? Então, assim, do ponto de vista meramente histórico, é bem razoável imaginar que vultos... Imagina, o mundo era muito escuro. Muito escuro. Imagina quanto tempo você passava no escuro. Imagina você no norte da Europa, há 60 mil anos atrás. Como não era escuro. Grande parte do tempo. É claro que existe o medo sobrenatural também, associado àquela coisa de que a gente não tem controle. Na realidade, é isso que está embaixo da questão. Sobrenatural. O fato que o sobrenatural, ele pressupõe exatamente algo que está para além da nossa capacidade de perceber a relação de causa e efeito. Entendeu? Algumas pessoas não têm medo do sobrenatural, não acho que é todo mundo. Mas a maioria que tem, me parece que é porque, afinal de contas, olha, se morrer e não acabar, olha, eu não sei o que me espera pela frente. Não tenho a mínima ideia. Imagine se existir alguma forma de instância que de fato diga para você, você fez coisa errada. Imagine, sabe? Alguns de vocês devem conhecer a famosa aposta do Pascal, Blaise Pascal, filósofo do século XVII francês. Consideremos este ponto e digamos o seguinte, ou Deus existe, ou não existe. Mas qual das alternativas devemos escolher? A razão não pode determinar nada. Existe um infinito caos a nos dividir. No ponto extremo dessa distância infinita, uma moeda está sendo girada e terminará por cair como cara ou coroa. Em que você aposta? Pesemos o ganho e a perda, escolhendo a cruz, que é Deus. Consideremos esses dois casos. Se ganhardes, ganhareis tudo. Se perderdes, não perdereis nada. Apostai, pois, que ele existe, sem hesitar. Se você investe na ideia que Deus existe e você vive de acordo com a vontade dele e ele não existe,
Você investiu seus 80 aninhos, mais ou menos, e acabou. Perdeu tudo, mas você não estava lá para ver que perdeu o investimento. Porque você acabou. Se você investiu na ideia de que Deus não existe, e você gastou seus 80 anos, e grande parte dele pisando na jaca, fazendo tudo que vinha na sua cabeça, você acorda lá, e Deus existe. Você investiu, você achou que ia se dar bem, só que você vai encarar agora, não é um final de semana longo ruim, você vai encarar muitos anos de problema, entendeu? Vai ser uma eternidade de danos. O ser humano é um animal da transcendência. O que significa essa palavra transcendência?